Boa noite, que bom estar aqui com vocês, que bom poder refletir sobre temas que nos fazem encontrar sentido para muitas coisas que experimentamos no nosso cotidiano, que bom poder tentar entender e também que bom nos preenchermos dessa sensação de que não estamos sós, estamos numa rede constante, contínua de apoio. Sugiro que fechemos os nossos olhos para que aumentemos a nossa disponibilidade em assentar algumas emoções, em observar a qualidade da nossa presença. E para isso, muitas vezes é necessário que o corpo também aquiete-se, convidando a nossa mente à quietude. Essa é uma boa prática para desenvolvermos um pouco mais a capacidade de plena atenção. Então, sinta os seus pés em contato com o chão, em contato com a superfície. Sinta a extensão das suas pernas, acomode-se melhor na poltrona, na cadeira. Veja se é possível afastar os ombros um pouco mais das orelhas e deixando seus braços completamente relaxados. E quando fazemos isso, estamos nos disponibilizando um pouco mais para esse momento de reflexão, de abertura, de compreensão, onde todos juntos vamos nos lembrar de algumas coisas muito importantes. Vamos nos lembrar de toda a potência que habita em nós, de toda a capacidade de transmutar dificuldades, tornando essa dificuldade em superação, de uma resiliência tão peculiar que a maioria de nós pode experimentar em momentos cruciais, em momentos difíceis. Descobrimos que temos muito mais força do que imaginamos. Tem algo em nós que pulsa como uma semente pronta a se abrir ao sol. Nesse momento, quando paramos e aquietamos a mente, aquietando o corpo, nos recordamos dessa capacidade inerente em cada um. Observe sua respiração, vá sentindo o fluxo contínuo, vá se ajeitando, melhorando a qualidade da sua postura, corrigindo, alinhando o seu eixo vertebral, para que você permita que o fluxo de prana, o fluxo de energia, circule livremente pela sua coluna, pelos seus nadis, os principais canais energéticos que nutrem todo o corpo e nutrem também os chakras com energia vital. E aí, quando a gente vai se organizando, quando a gente vai se ajeitando melhor, aí sim, podemos trazer as mãos unidas em pranam, com um pouco de devoção, que em sânscrito chamamos de bhakti, uma sensação de entrega, de reconhecimento de que existe uma força além de nós, um Criador, o cosmos, o universo, o Pai, o Senhor, Deus, não importa o nome que se dê, mas uma potência divina que o tempo todo organiza esse universo e que dá sentido às nossas existências. Vamos inspirar, iniciar esse encontro vibrando pela nossa saúde e a saúde de todos nós, dos nossos corpos sutis, físicos,
dos nossos corpos energéticos, da nossa psique, pedindo pela saúde do planeta, vegetais, minerais, do reino animal, pedindo pela saúde mental de todos os seres sencientes, e que o amor se faça predominar sobre a ignorância, sobre o ódio e sobre a vingança. Que haja mais amor nos nossos corações. E vamos inspirar, e ao expirar, vibrarmos juntos o mantra 3 vezes. E então podemos descer as nossas mãos devagarzinho, podemos abrir os nossos olhos. E essa pequena pausa faz toda a diferença, nos relembra que precisamos atualizar o nosso sistema o tempo todo, porque é muito fácil que o corre-corre, que o burburinho da vida moderna sequestre nossa atenção. É muito fácil que uma notícia ruim nos abata e que nossa mente fique presa a esse abatimento parte do tempo. É muito fácil que memórias desagradáveis e que crenças negativas se instalem e criem raízes na nossa psique. Então, essas pausas que nós fazemos sempre no início das nossas conversas, é uma pausa que nos lembra a necessidade de dizer: tomada de consciência a partir de agora. Vou zerar o meu sistema para que ele possa ser reiniciado com as atualizações do dia, com a minha atualização dos meus propósitos, das minhas metas e dos meus objetivos mais virtuosos. Tem essa função e é muito bom que aprendamos a criar o hábito de fazer essas pausas para que nos lembremos de não ficarmos perdidos. Hoje, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre um livro que foi psicografado, Divaldo psicografou, nosso querido Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. O nome do livro é Filho de Deus, Filho de Deus, e a mensagem é Herdeiros de Deus. E eu comecei exatamente hoje, na nossa abertura, dizendo a necessidade da gente criar pausas e da gente relembrar dessa potência que habita em nós. Nesse texto, Joana de Ângeles, ela traz à nossa memória um lembrete fundamental sobre o nosso DNA espiritual. O DNA espiritual que vem de Deus e que nos torna, obviamente, seus filhos legítimos. A gente, às vezes, no corre-corre do dia, imersos no mundo de materialidades, no mundo de conquistas, no mundo de realizações, no mundo de trocas intensas, muito facilmente a gente se esquece da nossa verdadeira essência espiritual e vai vivendo uma vida meramente material. E a gente sempre traz isso aqui nas nossas conversas, porque de fato é o que ocorre e ocorre com todos nós. É como se houvesse uma energia, uma força muito intensa no cotidiano moderno que traga, que puxa a gente para uma realidade materialista.
porque o contexto em que a gente nasce e cresce, nos primeiros anos das nossas existências, é um contexto, essencialmente, né, que é mais visto na sua materialidade. E também não tem nada de errado com isso. O que vai agravar a nossa situação é quando o tempo vai passando e a gente não faz contato com a espiritualidade, com a natureza espiritual. A gente sabe que tem um pai físico, a gente sabe que nasceu. Algumas pessoas não conhecem os pais, às vezes, em determinadas situações. A criança não conhece o pai, ou por um acidente, é, e ficou órfão, ou por qualquer outro tipo de circunstância, mas a gente sabe que existe o progenitor, que existe o pai, que existe a mãe, porque a gente está aqui. E a gente sabe que existe o DNA. E a gente costuma a relacionar características do nosso corpo físico com o nosso pai, com a nossa mãe. Olha só, e isso tem muita importância na configuração psíquica, na configuração emocional de qualquer criança. Essa ressonância, esse espelhamento em ver, né, aquele pai, aquela mãe, aquela figura protetora, aquela figura de educação, né, que trouxe o lastro do que é uma educação da forma que deu para fazer, mas a criança faz esse espelhamento para ter uma referência de onde eu vim. Isso é muito comum, essa pergunta: de onde eu vim? O que é que eu estou fazendo? Então, a gente sempre vai à origem da nossa vida orgânica, da nossa vida fisiológica, dos nossos herdeiros, perdão, da nossa árvore genealógica, e a gente diz: eu tenho um DNA, sim, eu tenho um traço do meu pai, eu tenho um traço da minha mãe. E isso é muito importante para muitos de nós, que vamos fazendo esse espelhamento para encontrar uma localização na vida. Acontece que a gente não pode ficar nesse espelhamento só com o pai físico, a mãe física, o pai físico, o pai orgânico, a mãe material, o pai material. É muito importante que a gente também faça esse espelhamento com o nosso pai espiritual, com o nosso pai cósmico. Então, em determinado momento da infância, da pré-adolescência, da juventude, a gente está fazendo muito esse espelhamento com quem é meu pai, né? O menino vai copiar algumas características do pai, o menino vai copiar alguns comportamentos do pai, a menina vai copiar alguns comportamentos da mãe, enfim, para se organizar na psique, para ter um lugar para chamar de seu, para se sentir parte daquela comunidade, daquele núcleo familiar, para referenciar a sua existência. Acontece que em algum momento, nosso caminho de maturidade espiritual e psíquica, é preciso que a gente também busque fazer esse espelhamento com Deus. É preciso que a nossa curiosidade não se atenha unicamente a esse espelhamento com o pai e com a mãe material, que são importantíssimos e que tiveram uma função incrível em possibilitar a nossa reencarnação, em oferecer um útero, em oferecer uma vida, né, para que tenhamos a oportunidade de estarmos aqui. Mas é preciso que essa curiosidade continue em direção à nossa filiação espiritual, que é Deus, a matriz de todas as matrizes. E em determinado momento da nossa vida, que depende da condição da alma daquele indivíduo, do espírito daquele indivíduo, do entendimento, 25, 30, 35, 38, 40, 45, não temos um cronograma fechado. Tem alguma demanda, quer seja por doença física, quer seja por doença psíquica, quer seja por uma inquietação, por uma busca filosófica, vem uma inquietação. E que a gente vai buscar essa filiação espiritual. É o que faz com que a gente perceba que as respostas que obtivemos até aquele momento já não são mais suficientes. E tem
um apelo interno por um significado maior. Não é incomum que em algum momento das nossas vidas tenhamos tido um desassossego, uma inquietação, uma tristeza, uma melancolia que nos faz questionar, mas qual o significado da minha vida? Qual o propósito de eu estar aqui? Esse é um momento caótico para a maioria de nós. Esse é um momento desafiador demais, porque balança as nossas estruturas assentadas, acomodadas dentro de uma vida materializada. Quando você às vezes diz, mas eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho amigos, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho família, eu tenho emprego. Meu Deus, eu tenho comida no prato, mas tem algo, tem um vazio. E esse momento caótico, na verdade, é um grande portal para que a gente vá buscar o significado da nossa existência. E esse significado da nossa existência, esse propósito que algumas pessoas dão a um trabalho, a um voluntariado, encontra esse sossego num trabalho voluntariado, ou encontra esse sossego numa missão dentro da profissão que você abraçou, ou numa busca filosófica, ou num caminho espiritual. São muitas as possibilidades, são muitas as possibilidades, vai de cada um, mas nenhuma dessas possibilidades passa longe de Deus. Todas as possibilidades de se preencher com algum propósito passa pelo entendimento de uma vida espiritual, de que somos espíritos essencialmente. Esse texto de Joana de Ângeles nos fala sobre somos herdeiros de Deus. Nós não podemos simplesmente fingir que não sabemos disso. Nós não podemos simplesmente desconsiderar um DNA tão poderoso que habita em nós. Nós não podemos negar essa paternidade. E todo o caminho se torna mais leve quando a gente reconhece, e não só reconhece que temos essa herança, esse DNA espiritual, esse DNA energético, mas não só reconhece, como corporifica essa potência em nós. Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou tudo o que nós temos. Todas as belezas, os oceanos, o céu, a terra, as plantas, os animais, Deus nos criou. Deus criou as possibilidades evolutivas. O que é que nós estamos fazendo com essa herança? Essa é a nossa pergunta. Às vezes, algumas pessoas passam muito tempo preocupadas com o que vão herdar dos seus pais biológicos. E quando eu falo herdar, muitas vezes herdar monetariamente mesmo. Outras pessoas se preocupam muito com o que vão herdar fisiologicamente dos seus pais. Que tipo de doença aquela árvore genealógica tem e o que é que você pode expressar ou não. E o que você pode fazer para, mesmo tendo na árvore genealógica traços de determinadas enfermidades, não necessariamente você vai precisar manifestar, porque existem muitas formas de você transmutar. Mas quantas pessoas estão preocupadas com a herança de Deus? Quantos de nós estamos realmente tentando entender sobre a herança de Deus em nós? Sobre a potência desse Senhor dos mundos e que nós somos seus filhos legítimos. Paramahansa, e eu já falei aqui algumas vezes, ele sempre traz isso. E eu acho lindo a forma como ele nos lembra que somos filhos, herdeiros de Deus. E ele diz: peça ao Pai como filho herdeiro que você é. Não fique intimidado. Peça. Não se envergonhe. Ele é o seu pai, ele é o meu pai.
E é verdade. Mas não se trata só de pedir, se trata de se relacionar com Deus. É que nem aquele pai físico, aquele pai que você não se dá bem por inúmeras situações, mas que não está fazendo nenhum movimento para estreitar os laços, que não quer entender também a dor que habita no outro, que não quer entender também a infância difícil que o outro pode ter tido e não ter conseguido sair dessa memória de dor, mas que quando precisa de alguma coisa vai e pede. Quando precisa de dinheiro, pede. Quando precisa de um apoio, pede. Quando o chão estremeceu sob os pés, pede. Essa é a relação que temos com Deus, muitas vezes. Quando a barriga aperta, a gente lembra que Ele é o Pai, corre e pede. Mas se está tudo bem, às vezes a gente está tão absorto em desfrutar as delícias da vida, que se esquece, como diz Paramarhansa, que tem outras estações além do verão. Tem o próprio inverno, o outono. O texto de Joana nos lembra a responsabilidade dessa filiação, de sermos filhos de um Deus poderoso, extremamente amoroso, potente, gentil, e que nós herdamos essa capacidade de desenvolver essas habilidades em nós. Mas a gente precisa fazer o movimento. O mesmo movimento que muitos de nós desejamos fazer, de se tornar autônomo dos pais físicos. Eu quero autonomia. Eu quero trabalhar para não ter que pedir e, quem sabe, poder dar. Eu quero trabalhar para poder tirar aquela responsabilidade do meu pai, porque eu já cresci e eu posso cuidar de mim. Não é isso que muitos de nós queremos? Não queremos poder escolher e poder ter a capacidade de cuidar de nós mesmos e, quiçá, cuidar até dos nossos? Não é esse o legado familiar? Depois eu monto minha família e vou criar os meus, enfim, e vamos lá. Essa autonomia que os jovens desejam tanto, que aspiram tanto, que muitas vezes é uma autonomia que está mais presa aos deveres, quer ter autonomia dos deveres, mas não quer ter autonomia dos direitos e quer continuar desfrutando dos direitos de filho para sempre. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos, sim. A gente às vezes fala de um jovem aí, ó, já é homem para dizer o que vai fazer, chegar à madrugada, namorar com quem quer, mas não é homem suficiente para pagar a própria conta. Não é, não cresceu o suficiente para bancar seus custos. A gente diz isso do jovem, né? Mas a gente faz a mesma coisa com Deus, a gente quer crescer o suficiente para decidir o que vai fazer, e ótimo, massa. Mas a gente, quando precisa, corre, meu pai, minha fé, e vai, e a gente reproduz os mesmos hábitos dos jovens, e depois, quando as coisas passam, a gente volta para aquele lugar de estou com autonomia, já estou cuidando de mim quando está tudo massa, quando está tudo bem. Então, somos espíritos ainda vivendo numa infância. E ela fala sobre isso, né? A gente precisa sair dessa situação de infantilização, no sentido de que precisamos chegar numa maturidade espiritual. Porque esse pai, ele espera que nós possamos crescer o suficiente para nos tornarmos multiplicadores do seu amor, multiplicadores das suas bênçãos, multiplicadores de toda essa potência. Mas a gente precisa se responsabilizar por essa herança. A gente precisa reconhecer que, de fato,
Nosso Pai espiritual, nosso Pai celestial é poderoso. E se ele é poderoso para resolver todas as nossas questões quando o negócio pega, a gente também não pode esquecer que somos filhos desse homem, desse ser, dessa entidade poderosa, né? Dessa criatura poderosa. Porque somos poderosos também. E aqui é onde Joana fala. É preciso que nós façamos um movimento de empoderamento. É preciso que a gente aumente a relação com Deus, estreite essa relação com Deus. Que não só a gente perceba o quão poderoso esse Deus é, o quanto benigno esse Deus é, mas o quanto podemos experimentar um pouco de tudo isso sendo filho desse Deus, sendo filha desse Deus. Esse é o chamado dessa mensagem maravilhosa de Joana, que a gente incorpore essa realidade, que a gente saia daquele lugar de que alguém tem que fazer o tempo todo. É claro que a gente vai chamar por ele. Quem mais a gente chamaria no desespero? É claro que a gente vai chamar por Deus. E é claro, sem nenhuma dúvida, que ele vai enviar seus anjos, seus guias, seus amigos, nossos amigos. Ele vai enviar, ele vai mobilizar uma rede de apoio. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas é preciso que nos tornemos também uma rede de apoio num futuro próximo, para que a gente experimente um pouco mais a plenitude desse ser cósmico em nós, para que nós possamos sentir que estamos agora sim amadurecendo espiritualmente, que estamos fazendo jus ao DNA espiritual que carregamos. Um DNA que vem de uma árvore genealógica de muito tempo, de muitas experiências, de muitos momentos planetários, de muitos momentos evolutivos diferentes. Nós somos seres cósmicos, imortais. Olha só quanta coisa. Mas quando estamos na matéria, às vezes a gente esquece e a gente sofre aquele tormento de uma materialidade frágil, impermanente. Mas a alma é permanente, a alma é eterna. Nós somos essa alma. E para que a gente desfrute de um corpo menos enfermo, observe que eu não disse nem saudável completamente, porque somos seres somáticos, sentimos, temos muitas confusões ainda. E é claro que sofremos, é claro que sofremos. Sofremos por nós, pelos nossos, pelos outros. Mas para que desfrutemos de um corpo menos enfermo, onde esse corpo material não seja o depósito de tantas inutilidades emocionais, para que a gente tenha uma compreensão maior das nossas limitações e das nossas formas ilimitadas de funcionar. A gente precisa estreitar o laço com Deus. A gente precisa clamar pela presença dele nas nossas vidas. A gente precisa dialogar com intimidade com esse Deus, tirando ele de um lugar distante e inacessível para um lugar próximo de nós, perto do coração, quem sabe, dentro dos nossos corações. É essa intimidade que Joana pede que a gente comece a desenvolver. É essa lembrança dessa potência cósmica que Joana, através de Divaldo, clama que possamos nos recordar dessa natureza que atravessou milênios, desse espírito que atravessou a história da humanidade, que somos nós, espíritos antigos, que já tivemos algumas encarnações, por mais novo que possamos ser, já temos algumas histórias aí, muitas histórias. Esse é o clamor de que necessitamos encontrar esse diálogo afinado. Necessitamos encontrar as palavras
corretas não no sentido, mas adequadas para que nosso diálogo com Deus seja um diálogo aberto e franco. E que, ao estar cada vez mais próxima desse Pai amoroso, nós possamos desfrutar, acender em nós toda a potência desse Deus, que é o nosso Pai. Toda a potência de herdeiros que somos desse Deus. Então precisamos acordar de um estado quase de sonambulismo, onde ficamos nos batendo de um lado para o outro, de um lado para o outro, achando que a oração do outro é mais forte do que a nossa, achando que a palavra do outro tem mais poder do que a nossa, achando que o passe do outro pode ser melhor do que o nosso autopasse. Quando a gente assumir essa responsabilidade, todos nós, de que somos parte de um manancial inesgotável, bênçãos infinitas cairão sobre nós e nós nos tornaremos esse lugar de doação. Mas é incrível como temos dificuldade em nos perceber tão poderosos assim. Porque somos filhos desse Deus, o único, o sabedor de todas as coisas. Como diz no hinduísmo, o início, o meio e o fim. E quando a gente começa a conversar com esse Deus, a dialogar com esse Deus, quer em oração, quer num papo bacana, tranquilo, quer cantando um mantra, quer numa prece antes de dormir, quer num pensamento, quer seja da forma que encontrarmos. Quando a gente começar a tornar esse canal fluídico, limpo, contínuo, de diálogo, de entendimento, de conexão, algo vai se transformar em nós. Nós estaremos mais perto dessa potência criadora. E seremos criaturas mais consistentes nos nossos propósitos. Esse é o chamado da mensagem de hoje. Esse é o chamado para que acordemos, despertemos, que somos herdeiros do poder de Deus, herdeiros do amor de Deus, herdeiros de toda a capacidade de Deus. Que nós possamos pensar naquela criança que quer a autonomia para fazer o que quer, mas que não quer abrir mão dos direitos, só dos deveres. Que nós entendamos que essa parte do dever em nós, adultos, que queremos nos emancipar, é a parte da responsabilidade, do autodomínio, da decisão, da determinação, da disciplina, de que eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu venho. E de onde eu venho tem muita potência. E eu posso realizar essa potência em mim. E nos tornarmos contribuintes cósmicos. Aqueles que deixam de ficar pedindo, que até a gente continue pedindo por nós e pelos outros, mas que também tenhamos toda a competência para doar, para abraçar, para recepcionar, para dividir e para acolher. Muito bem, fiquemos com essa reflexão. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma noite maravilhosa. Que nossos corações estejam leves, nossas mentes tranquilas. Convido vocês a fecharem um pouco mais os olhos e agradecer ao nosso querido Divaldo e à nossa querida irmã Joana de Ângeles por essa mensagem belíssima, que nos recorda a necessidade de abrirmos os olhos para Deus, enxergar esse Deus. Eu te vejo, meu Deus. Eu te sinto, meu Deus. Para que a gente não se esqueça dessa grande família cósmica que fazemos parte e desse provedor, mantenedor e transformador que habita
em cada um de nós. Que despertemos para a vida, que despertemos para o amor, que despertemos para a paz, que despertemos para Deus em nós. Vamos trazer as nossas mãos unidas em Prana, vamos inspirar e vamos encerrar o encontro dessa noite, dizendo muita paz, Om-Shanti. Eu agradeço a presença de cada um. Até o nosso próximo encontro. Muita paz, muita paz, muita paz.